Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa videoaula. Eu espero que vocês estejam bem, tá certo? Gente, hoje a gente vai dar continuidade aí aos nossos estudos sobre os números positivos e negativos. E nós vamos trabalhar hoje essas representações aqui, ó, na nossa reta numérica, tá certo? Inicialmente a gente vai estar relembrando aí, né, alguns conceitos dos números positivos, negativos, ponto de origem, as abscissas aí que nós temos, tá? Então, peguem o seu material didático aí, acompanhem nossa aula, anotem pessoal, muito importante é vocês estarem anotando aí as suas dúvidas, tá certo? Para estar pesquisando, para estar comentando aí, para posteriormente a gente estar tirando essas dúvidas, ok? Então eu espero que vocês gostem da nossa aula de hoje, um bom início de semana para vocês, tá certo? Nós estamos iniciando aí mais uma semana que seja repleta de conhecimento para todos vocês, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, inicialmente nós temos aqui a nossa reta numérica. Vamos estar vendo aí que na nossa reta numérica nós podemos estar representando aí os números positivos e os números negativos, tá certo? Detalhezinho aqui na nossa reta numérica, essa aqui, ó, essa flechinha aqui, ó, que nós podemos estar chamando assim, né? Que significa que esses números aqui têm continuidade. Então reparem que aqui na nossa reta numérica eu tenho 0, 1, 2, 3 positivos, né? E aí tem uma setinha aqui, então significa que tem continuidade. E aqui a mesma coisa, para a esquerda, gente. Tem outra setinha aqui, então os números negativos eu tenho aqui, ó, na minha esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então essa setinha, essa flechinha aí que nós chamamos, significa que esses números eles têm continuidade. E se a gente parar para observar, tá? Se tem continuidade, então significa que esses números positivos aqui, ó, está correndo lá para a direita, eles são infinitos, gente, são infinitos. E a mesma coisa eu tenho dos números negativos, uma infinidade de números, tanto positivos quanto negativos, tá certo? E fazendo outra observação aqui na nossa reta numérica, nós temos o zero, que nós chamamos do nosso ponto de origem. E nós vamos estar nos baseando nesse ponto de origem para fazermos comparações, por exemplo, desses números positivos com os números negativos. E pessoal, outra observação que nós podemos estar fazendo e determinando aí na nossa reta numérica são chamadas abscissas. A gente falou um pouquinho sobre as abscissas na aula passada, e as abscissas são cada ponto, tá certo, que nós temos aí representado pelos números na nossa reta numérica, pessoal. Então nós temos aí, ó, cada ponto destacado na nossa reta numérica, nós chamamos da nossa abscissa. Então, ó, abscissa 1, abscissa 2, abscissa 3, abscissa 4, abscissa menos 1. Então, cada ponto destacado da nossa reta numérica, nós temos aí a nossa abscissa. Pessoal, outra coisa que a gente falou aqui na aula passada foi da representação dos conjuntos, tá? Nós temos aqui, por exemplo, na nossa reta numérica do nosso ponto de origem, essa observação que a gente vai fazer, para a direita nós temos números positivos. E esses números positivos aqui, ó, nós falamos que representam o conjunto dos números naturais, tá certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Esse conjunto ele é infinito. Olha a continuidade, nós falamos aí, nossa reta numérica. E também falamos aí sobre outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, representado, ó, pela letra Z, gente. Olha só, relembrando aí a nossa aula passada, conjunto dos números naturais vão ser os nossos números positivos, e nós temos o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, que é composto, né, por todos os números positivos e negativos. Olha a representação que a gente pode estar fazendo aqui, ó, gente, desses conjuntos. N, tá certo? Que é o conjunto dos números naturais. Logo, Z, que é o conjunto dos nossos números inteiros. Quase que não saía, olha aí. É representado pelos números positivos e negativos. Olha só, então significa que N está dentro de Z. Significa que os números positivos fazem parte também do conjunto dos números inteiros, tá certo? Isso só foi para a gente relembrar aí a nossa aulinha passada. Quem não assistiu, volta lá, tá certo? O vídeo está disponível para vocês no nosso canal.
dá uma olhadinha lá, revisa, faz as atividades, importante, tá? Vocês estarem fazendo as atividades aí, contida aí cada conteúdo que a gente vivencia a cada semana, para que vocês possam aí estar desenvolvendo essas habilidades, estar fazendo observações. As questões, elas propõem isso, tá? Desafiar você aí a ter um pensamento diferenciado, tá bom, gente? Então vamos dar continuidade aí com nossa aula de hoje. Vimos aí, ó, representações da nossa reta numérica, e nós vamos estar trabalhando agora as comparações. Gente, lembra que a gente trabalhou comparações de frações? Isso, nós utilizamos aí os sinais, ó, maior que, menor que, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, eu vou repetir aquela dica que eu dei sobre a representação desse sinal. Como eu posso estar fazendo esse sinal de uma maneira que eu não erre. Muita gente confunde aí, ó, a aberturazinha do sinal, para que lado eu vou estar colocando, para que lado eu vou estar indicando quem é maior do que quem. Gente, mão direita de vocês podem estar fazendo isso agora junto comigo aí, ó. Mão direita de vocês vai indicar o sinal de maior que, gente, maior que. E a mão esquerda vai estar indicando o sinal de menor que. Mão direita maior, mão esquerda menor. Ah, professor, assim é fácil de lembrar, mas aí na hora que eu vou estar fazendo a atividade eu não vou saber. Pega a mãozinha, coloca em cima, tá certo? Quando quiser escrever, coloca em cima aí da questão. Olha só, 2 é menor ou maior do que 4? 2 é menor do que 4. Gente, mão que? Esquerda ou direita? Perfeito, mão esquerda. Olha só, vou colocar em cima, ó, do 2, do espaço aqui, ó, para eu preencher, né? Então, significa que a abertura vai ficar pro lado do 4. Olha só, tranquilo, né, gente? Muito fácil, muito fácil. Existem outras estratégias para a gente estar determinando aí, como eu falei para vocês, que seria o lado, a abertura do sinal para o lado do maior. Olha só, 2 menor que 4. A abertura vai ser sempre para o lado do maior, pois eu posso ter 4 e 2 e indicar que 4 vai ser maior do que 2. Olha o lado da abertura, ficou sempre para o número maior, tá certo, gente? Então a gente vai trabalhar essas comparações hoje, a gente vai falar também sobre a simetria, né, os números opostos aí, e nós estamos trabalhando com números positivos e negativos. Então logo a gente vai poder estar determinando aí quem é o oposto de quem, tá certo? Então espero que vocês gostem, só foi pra gente estar relembrando aí algumas coisas. Vamos dar início aí falando sobre a distância de um ponto à origem nessa reta numérica. Então, pessoal, olha só. Nós vamos estar determinando agora a distância aí, né, de um ponto à origem. Gente, nós falamos aí que nós temos enquanto origem na nossa reta numérica o 0. Olha só, será o nosso ponto de partida, né, o ponto de origem, onde tudo começou. Aqui o nosso 0 nessa reta numérica. E aí, para determinarmos aí a distância, né, do ponto A ao ponto de origem, a distância do ponto B ao ponto de origem. Então, pessoal, nós chamamos aí a distância, né, do ponto, seja ele qual for, do ponto A ao ponto B, até a sua origem, de módulo ou simplesmente de valor absoluto. Então, gente, nós temos aqui, ó, o nosso ponto de origem. Então, percebam que podemos estar determinando aqui, ó, o ponto A até o ponto de origem. Qual é a distância do ponto A ao ponto de origem? E podemos estar determinando aqui também, ó, a distância do ponto B ao ponto de origem, ou simplesmente o módulo, né, ou valor absoluto de A e de B. Então, reparem aqui comigo, percebam que do ponto A ao ponto de origem, nós vamos ter aqui, ó, uma distância de 3 unidades. 3 unidades. Já do ponto B ao nosso ponto de origem, nós vamos ter aqui, ó, 4 unidades. Será a distância do ponto B ao ponto de origem. E 3 será a distância do ponto A ao ponto de origem. Então percebam, gente, que temos aí enquanto módulo de 3 e ao ponto A, 3. E o módulo de B, que no caso é menos 4, nós temos
4. Então, módulo, tá certo? É nada mais nada menos que a distância que nós vamos estar definindo de um ponto até o seu ponto de origem. Tranquilo, gente? Vamos para mais um exemplo. Olha aí, pessoal. Agora, nós temos aqui a nossa reta numérica. Percebam que nós podemos estar identificando aí um ponto de origem. Nós vamos ter aí várias abscissas aí, se for o caso, nós podemos estar determinando, tá certo? Mas aí, como nós estamos trabalhando a distância de um ponto à origem, nós vamos determinar agora qual é a distância, tá certo? Qual é o módulo, né? De Z e de Q. Então percebam aqui que nós vamos ter que estar completando, tá certo? A nossa reta numérica com os valores aqui. No caso aqui eu tenho a abscissa 1, 2, 3, 4, 5, logo que vai ser a abscissa 6. Para a esquerda nós vamos ter aqui ó, menos 1, menos 2, logo Z será a nossa abscissa menos 3. Ok? Então, gente, vamos determinar aqui a distância do ponto Q até a origem. Percebam que nós vamos ter aqui, ó, do ponto Q a o ponto de origem, que vai ser igual a 6. Logo, a distância, né, o módulo, será igual a 6 unidades. 6 unidades. Tranquilo, pessoal? E Z, fazendo a observação aqui na nossa reta numérica, do nosso ponto de partida ao Z, olha só. Z será menos 3. Logo, o módulo, né? A distância de Z ao ponto de origem será igual a 3 unidades. Tranquilo, gente? Então percebam aí que é só a gente estar fazendo as observações na nossa reta numérica para determinarmos aí a distância, o módulo desse valor. Então reparem aqui, outro detalhe, que nós escrevemos o módulo ou valor absoluto desse número sem representação nenhuma de sinal, tá bom? Então logo aqui ó, eu tenho Z, a abscissa Z é menos 3, logo o módulo ou a distância, né, de Z ao ponto de origem será 3. Então só a gente pegar essa abscissa e escrevermos aí ó, sem representação nenhuma de sinal, tá? Então abscissa Z, o módulo será 3. No caso aí a distância, né, de um ponto Z ao ponto de origem será de 3 unidades. Tranquilo, pessoal? Gente, hoje também nós trabalharemos, tá certo? Os números opostos, ou também chamados de números simétricos. E aí nós sabemos já o significado de oposto, tá certo? E aí nós vamos poder trabalhar esses números aí dentro da nossa reta numérica, que é o que a gente está vendo hoje, essas representações de números positivos e negativos nesta reta. Então vamos lá, números opostos ou números simétricos. Então vamos lá, gente, trabalhar essa simetria aí dos números. Perceba uma coisa aqui na nossa reta numérica. Temos aqui o ponto de origem, né? Temos aí para a direita nossos números positivos. Então temos aqui a abscissa 1, abscissa 2. Para a esquerda temos os números positivos. Gente, determinando aqui o módulo, tá? A distância, né, que nós chamamos de 2, podemos chamar aqui, ó, da abscissa A e da abscissa B, que é menos 2, nós vamos ter A igual a 2, que é 2 unidades a distância, né? E B também será igual a 2. Gente, reparem que tanto A quanto B está na mesma medida, a mesma distância aí do nosso ponto de origem. Só que um está ao lado direito da nossa reta numérica e o outro, no caso B, está à esquerda da nossa reta numérica. Então nós dizemos que A e B são opostos, ou existe aí uma simetria entre eles. Então, logo A é o oposto de B. Então podemos escrever que 2 menos 2
menos 2 é oposto de 2. Temos aqui também, ó, 1 e menos 1. Repare que a distância de 1 até o ponto de origem é de 1 unidade e de menos 1 também. Então nós podemos estar escrevendo que menos 1 é o oposto de 1. Ok, pessoal? Vamos a outro exemplo. Observando a nossa reta numérica, nós temos aqui, ó, o ponto de origem, tá certo? A nossa direita aqui. E aí, à esquerda, nós vamos ter aí, ó, os números negativos, menos 1, menos 2, gente, aqui, ó, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Olha aí. Então, ó, percebemos que essa representação aqui na reta numérica, nós só temos os números negativos. E para a direita, nós teríamos aí os números positivos. Mas, gente, nós falamos aí, ó, os opostos ou simétricos desses números negativos são eles sendo positivos. Então, para determinarmos aqui, ó, os opostos dos números que nós temos, das abscissas que nós temos aqui nessa reta numérica, é só nós determinarmos dessa forma. 7 menos 7 é o oposto de 7, gente. E se a gente for traçar a nossa reta numérica e determinarmos o módulo, né, a distância aí do nosso ponto ao ponto de origem, vão ser de 7 unidades. Então, ó, menos 6 é o oposto de 6. Menos 3, por exemplo, é o oposto de 3. Ok, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá, vamos seguir aí. Pessoal, agora a gente vai trabalhar um pouco de comparação aí desses números positivos e os números negativos. Tá? Inicialmente eu falei para vocês que essa comparação ela é dada por dois sinalzinhos, né, que a gente vai estar trabalhando, onde temos aí o sinal de maior que e sinal de menor que. E nós vamos estar fazendo aí essa comparação, indicando quem é maior que quem, a partir também da nossa reta numérica. Olha só, vamos utilizar ela aí para estar fazendo aí essa comparação, determinando aí quem é maior, quem é menor, tá certo? E essa comparação será feita da seguinte maneira. Se essa comparação ela for feita através de dois números negativos, o menor será sempre aquele que ficar mais distante aí do ponto de origem. Já se essa comparação for feita de um número positivo para um número negativo, tá certo? Sempre será menor o número negativo. E se essa comparação ela for feita, tá, por dois números aí positivos, o menor será aquele que estiver mais próximo aí ao ponto de origem. Tá certo, gente? Bora ver na prática tudo que eu falei agora? Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui a nossa reta numérica e nós vamos trabalhar agora essas comparações aí desses números positivos e números negativos. Inicialmente, a gente vai fazer uma comparação entre dois números negativos. Olha só, eu tenho menos 7, eu vou determinar se ele é maior que ou menor que menos 4. Para isso, eu construí aqui, ó, uma reta numérica. Temos aqui o nosso ponto de origem, tá certo? Para a direita os positivos, para a esquerda eu tenho os negativos. E aí, a primeira coisa que eu tenho que observar para determinar aí quem é maior, quem é menor, entre menos 7 e menos 4, é que o menor será aquele que estará mais distante, ó, daqui, ó, gente, do nosso ponto de origem, tá certo? Então, para isso, a gente pode utilizar o conhecimento de módulo, né, que é a distância aí do nosso ponto ao ponto de origem. Então, gente, 7, olha só onde o 7 está, menos 7, né, no caso. Até o nosso ponto de origem, eu terei como módulo 7 unidades, será a distância. E aí nós temos aqui o menos 4. Olha só o menos 4 onde está, ao ponto de origem. O módulo menos 4 é 4.
tá? Logo, reparem que logo menos 7 será menor que menos 4, tá certo? Então, ó, comparando dois números negativos, temos que observar quem deles está mais distante do nosso ponto de origem, tá certo? Logo, eu tenho 7, está mais distante, logo 7 será menor que menos 4, tá bom? Nesse outro exemplo aqui, ó, nós temos dois números positivos, gente. Eu tenho 6 e tenho 4. Quem será maior que quem aí? Eu faço a observação na nossa reta numérica. E nós falamos aí, fazendo essa comparação de dois números positivos, teremos o inverso agora, gente. Nós vamos determinar aí a distância, né, de cada um deles na reta numérica. Logo eu tenho aqui, ó, 6, o módulo, né, de 6 será 6 e 4. Nesse caso aqui, será menor quem estiver mais próximo aqui, ó, do nosso ponto de origem. Logo 4 vai ser o menor, né? Então eu posso escrever que 6 é maior que 4 a partir da observação na nossa reta numérica. Vamos para mais um exemplo? E agora, gente, menos 3 será maior ou menor que 1. Olha só, gente, nós falamos aí nessa comparação, se eu tiver aí um número positivo e um negativo, tá certo? Neste caso aí, o menor sempre será o número negativo, gente. Então, ó, menos 3 é menor que 1. Se eu tivesse aqui, por exemplo, menos 100 comparado a 2. Toda vez que eu tiver um número positivo sendo comparado a um número negativo, tá certo? O número negativo sempre será menor que o positivo. É só a gente reparar aí no caso se esse número é positivo ou não. Olha aí, pessoal, quanta coisa bacana a gente já viu hoje, né? E a gente vai estar vendo mais algumas, por exemplo, sucessores e antecessores a partir, ó, da nossa reta numérica. A gente vai estar podendo fazer essas observações determinando aí quem são os antecessores e sucessores aí, por exemplo, dos números negativos, tá? Números positivos torna-se mais fácil, que nós aprendemos aí quando trabalhamos o primeiro, né, o conjunto dos números naturais. Então vamos estar fazendo um pouco dessas comparações agora, e depois a gente relembra aí tudo que a gente fez até o presente momento, tá bom? Então, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho aí dos antecessores e sucessores aí dentro da nossa reta numérica. Primeira coisa, a gente deve ter em mente, né, que os sucessores são os que sucedem o que vem posteriormente, tá certo? O sucessor, o meu sucessor, o seu sucessor, lembra disso, tá? Que vem sucedendo, que vem posteriormente, depois. E antecessores é o que vem antes, olha, o próprio nome já dá uma ideia, né? Antecessor, que está antecedendo aí esses números que nós vamos estar determinando na nossa reta numérica. Então repare na nossa reta numérica. Pessoal, a gente precisa ter saber só mais de uma coisa para estar podendo determinar aí os nossos sucessores e antecessores na nossa reta numérica. Temos aí os sucessores, né? Quando formos determinar, na verdade, aí, os sucessores, nós vamos estar somando uma unidade a mais. Tá? Então, sucessores, só rapidinho para a gente lembrar aqui. Ó. Sucessor, vamos estar somando mais 1. E quando nós tivermos aí os antecessores, olha aí, o antecessor, a gente está subtraindo aí uma unidade, tá certo? Por exemplo, sucessor de 2 é 3, olha só, porque a gente somou aqui, ó, mais 1. Olha como é fácil. O antecessor de 6 vai ser 5, pois 6 menos 1 é igual a 5, tá? E nesse caso aí,
dos nossos números negativos, nós fazemos a mesma coisa. Quem é o sucessor de menos 4? E aí a gente pode até fazer um cálculozinho bem rápido, tá, gente? Menos 4 mais 1. Lembra das nossas aulas anteriores que nós falamos aí, ó, sobre esse tipo de cálculo que nós temos um número positivo sendo somado mais 1. Olha aí, menos 4 mais 1. E aí nós temos sinais diferentes, gente, sinais diferentes, ó, menos e mais. E aí quando nós tivermos aí sinais diferentes, nós subtraímos e conservamos o sinal do maior. Olha o detalhe, o sinal do maior é do menos 4. Então, menos 4 mais 1 será igual a menos 3. Então, observem que o sucessor de menos 4 será menos 3, olha. Mais 1, então, será menos 3. E aí nós temos enquanto antecessor, por exemplo, de menos 6, olha só, antecessor menos 6, a gente subtrai menos uma unidade. Olha só, gente, temos agora sinais iguais, ó, menos 6, menos 1. E sinais iguais, nós somamos e conservamos os sinais. Então, logo eu terei como resposta aqui, ó, menos 7. Então, o antecessor de menos 6 será, temos que aumentar aqui, ó, a nossa reta numérica, será menos 7. Tranquilo, pessoal? Então, quando for o sucessor, nós adicionamos aí uma unidade. Quando for antecessor, nós subtraímos uma unidade. Seja isso para os números positivos ou números negativos. Vamos determinar alguns números sucessores e antecessores. Segue aí o exemplo, gente. Então, observem aqui, pessoal. Construir aqui uma tabelazinha. Nós temos os valores aqui, ó. Menos 2, 16, 14, 20 e menos 12. Nós temos aqui, ó, sucessor e antecessor. Vamos determinar aí os sucessores e antecessores de cada número desse, tá bom? Então, ó, primeiramente, sucessor adiciona mais uma unidade. A gente faz uma continha aí, ó. E o antecessor a gente diminui uma unidade, subtrai essa unidade aí. Então, logo, sucessor de menos 2. Olha aí, gente. Menos 2, sucessor, vou ter que somar com mais 1. E menos 2 mais 1, sinais diferentes, lembra aí. Subtrai e conserva o sinal do maior. Eu teria aí, enquanto resultado, menos 1. Olha aqui, ó. Menos 2 mais 1, subtrai, 2 menos 1 dá 1 e conserva o sinal do maior, menos 1. Tranquilo? Já o antecessor, eu vou estar somando aí, ó. Vou estar subtraindo, desculpa aí, subtraindo. Então, menos 2, menos 1. E nesse caso aqui, ó, sinais iguais, soma e conserva o sinal. 2 mais 1 vai dar 3. Então, total aqui, né, será menos 3. É a mesma coisa se eu estivesse devendo R$2, tá certo? E pedisse mais um a um colega emprestado. Quanto eu ficaria devendo a ele? Menos 3. Nesse caso aqui, ó, eu estaria devendo R$2 a ele e paguei R$1. Quanto eu fiquei devendo? Ainda menos 1. No caso, saldo negativo. Tá, gente? Então vamos lá. Logo, o antecessor de menos 2 será menos 3. Perfeito, gente. Sucessor de 16, olha aí, ó, soma mais 1 será 17. Antecessor subtrai, então 16 menos 1, 15. Menos 14, gente. O sucessor, tá certo? Será menos 14, adicionando 1, né? Somando aí 1. Então, menos 14 mais 1, menos 13, gente. Certo? Sinais diferentes, subtrair, conservar o sinal do maior. E o antecessor será menos 15. Então, olha aí, ó. Sinais iguais, menos 14, menos 1, somei e conservei o sinal. Gente, 20 agora. Sucessor será 21, adicionei uma unidade, e o antecessor subtrair. Então, terei quanto sucessor de 20, 19. Tranquilo, pessoal?
12 agora, menos 12, o sucessor de menos 12. Olha aí, eu vou fazer aqui de novo, ó. Menos 12, sucessor, mais 1. Menos o mais, ó, sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, ó, menos 11, subtrai 12 menos 1, 11, sinal do maior, 12, tá? Então, pessoal, determinando aí, ó, sucessor de 12 menos 11. E nós teremos enquanto antecessor, ó, menos 12 menos 1. Somamos e conservamos o sinal, menos 13. Olha aí, gente. Bem tranquilo, né? Perfeito, pessoal. Gente, qualquer dúvida, vocês podem estar retomando o vídeo, tá? Fazendo as observações, anotem tudo, tá bom? Realizem as atividades que nós estamos vivenciando aqui, dos conteúdos, tá bom? Então vocês vão poder estar realizando as atividades. Temos aí, ó, página 13, 14, página 15 também. 13, 14 e 15, vocês podem estar realizando essas atividades, pois o conteúdo aqui já foi vivenciado, tá certo, gente? Olha só, nós falamos hoje aí sobre os números positivos, na representação na nossa reta numérica. Olha aí, ó, trabalhamos só reta numérica hoje. Representações de números positivos e de números negativos. Vimos também que esses números positivos nós podemos estar determinando aí o conjunto, que é os números naturais. Já os números negativos, junto aos positivos, nós vimos que esses números formam aí o conjunto dos números inteiros, tá certo? Nós vimos aí também que cada pontozinho destacado na nossa reta numérica, cada número inteiro aí representado na nossa reta numérica, nós chamamos de abscissa, tá certo? Nós também falamos hoje sobre o ponto de origem, tá? Nós determinamos aí a distância de um ponto à sua origem, tá? Nós falamos também sobre os números opostos aí, a simetria, né? Números opostos ou simétricos aí, determinamos também, fizemos aí alguns exemplos. E fechamos aí com a comparação, tá? E determinando aí os sucessores e antecessores desses números, tá, gente? Olha só, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Realizem as atividades, tá certo? Na próxima aula eu vou estar fazendo a correção aí dessas atividades, postando aí um vídeo com essa correção para vocês estarem fazendo a comparação aí. É importante, como eu sempre falo, não se prendam só a esse material, pesquisem mais. Tem um livro didático de vocês aí, façam as atividades, anotem as dúvidas de vocês, tá certo? Porque aí a gente vai ter uma oportunidade para vocês estarem repassando essas dúvidas e a gente tá tirando aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau, se cuidem!